Bom dia a todos e todas. Estou aqui no COVAC 1010 para dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre a Lei Complementar 187 de 2021. Essa normativa ela regulamenta o processo de entidade beneficente de assistência social, bem como a imunidade às contribuições sociais. O objetivo desse vídeo é falar sobre as inovações dentro de saúde, educação e assistência social. Farei breves comentários sobre essas inovações, porque em 10 minutos eu não tenho realmente como esgotar o assunto, mas eu deixo aqui o convite para quem assistir até o final responder a nossa pesquisa, uma pesquisa elaborada pela COVAC, Sociedade de Advogados, que tem o objetivo de escutá-los. Qual foi a dúvida gerada em virtude da publicação da Lei Complementar 187 de 2021? Então, respondam lá. Vamos lá, vou começar com a área de saúde. Bom, na saúde, o que eu já pontuo como inovação? É a não necessidade da apresentação da carta de oferta ao gestor do SUS. Então, era muito comum, todo janeiro, as instituições dispararem ofício ao gestor para atestar, junto ao processo de certificação, que tinham feito essa comunicação prévia com o gestor. Esse requisito caiu, eu já confirmei com o Ministério da Saúde, não será necessário mais correr com essa documentação. Então, hoje persiste a necessidade de contratualização e de oferta nos termos estipulados pela normativa. Sobre a oferta, o que eu acho importante pontuar é que a declaração do gestor, ela se equipara a um instrumento congênere. Então, a gente sabe que, por meio de legislação esparsa, tentou-se corrigir algumas injustiças com as instituições que acabaram ofertando ao gestor sem contrato, e agora essa injustiça, essa informalidade da relação entre o particular e o poder público acaba sendo mitigada na própria Lei Complementar 187. Mas aqui fica o alerta para as instituições que estão nessa situação de então não preciso mais correr atrás do contrato. Não é isso. A regra geral é o contrato, até porque a gente tem que pensar que o contrato ele existe para outras comprovações, outras interações para além da minha relação com o SEBAS. Então, a minha recomendação é sempre que possível, lutem pelo contrato e não havendo a mera declaração do gestor atestando a relação entre as partes e a efetiva oferta será suprido. Um terceiro aspecto em saúde é direcionado para aquelas instituições que ofertam de modo gratuito. Então, eu estou falando daquelas instituições que não têm recurso do SUS ou que não cobram dos usuários. O Ministério da Saúde passará a verificar qual é a fonte da origem desses recursos. Então, é muito importante conversar já com a equipe contábil para ver se está segregada a receita dessas instituições que atuam na lógica da gratuidade, tudo bem? Bom, passando para a educação, o primeiro ponto que me chama a atenção é o princípio da universalidade. Ele reitera que universalidade é um edital direcionado para não discriminar em razão de etnia, religião, mas ele aponta que políticas afirmativas não viola a lógica da universalidade. Então, fica aqui o desafio para as equipes, de repente, pensar no edital com reserva de vagas para comunidade indígena, quilombola, para negros, porque isso não viola realmente o princípio da universalidade. E esse texto está expressamente na Lei Complementar 187. O segundo aspecto na educação tem a ver com a majoração do teto do perfil do usuário da política SEBAS. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que para obter uma bolsa SEBAS na educação, o candidato deverá ter uma renda de até um salário mínimo e meio
per capita para obtenção de bolsa integral. Por sua vez, para as bolsas parciais, será necessário demonstrar que possui renda de até 3 salários mínimos per capita. No entanto, é possível que esses tetos, né, esses limites, sejam majorados em até 20% diante de razões de cunho social. Então, será necessário elaborar um parecer pela assistente social, contextualizando as razões pelas quais conduziram à concessão dessa bolsa num perfil fora da regra geral da Bolsa SEBAS, mas ainda dentro do limite de até 20%, tudo bem? Uma outra inovação que, sem dúvida, é bem vista pelo segmento é a possibilidade de incorporar em até 20% do total das bolsas que a instituição deve conceder para fins de SEBAS, as que foram concedidas aos trabalhadores em virtude de convenção coletiva de trabalho, desde que esses trabalhadores estejam dentro do perfil elencado pela política SEBAS. Então, um salário mínimo e meio para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais. O terceiro ponto que eu quero destacar é a questão da educação profissional. A educação profissional, a gente tinha muita dúvida. Ela é incorporada, eu devo oferecer para todos os tipos de curso, independentemente de ser articulado com o ensino médio. E a lei complementar, ela pontua que sim, é necessário também, para o cálculo do SEBAS, computar o ensino profissional. No entanto, ao meu ver, ainda existe uma dúvida se eu preciso cumprir dentro desse segmento, desse tipo de ensino, porque até então o MEC analisava incorporando o ensino profissionalizante dentro da educação básica, mas a redação, ao meu ver, ela dá margem para entender que pode ser que o Ministério analise educação básica, ensino profissionalizante e também o ensino profissional e o ensino superior. Então, a gente precisa, né, provocar o Ministério a se posicionar, por enquanto que não há nenhuma orientação firmada e muito menos decreto. Eu tenho recomendado a cumprir, né, a proporção de 1:5 dentro do ensino profissionalizante, tudo bem? E por fim, quero destacar que houve um veto ao termo de ajuste de gratuidade. Esse termo ele era realizado quando a instituição tinha o indeferimento do SEBAS, unicamente por não cumprir a proporção de bolsas. Esse texto saiu do Congresso, né? O projeto de lei por onde tramitou a Lei Complementar 187 contemplava essa possibilidade de fazer o termo de ajuste de gratuidade. No entanto, o presidente vetou sob a justificativa de que isso seria um incentivo a não cumprir a proporção de bolsas. Então, esse tema do TAG ainda está pendente de análise pelo Congresso Nacional, mas no momento desse vídeo foi vetado e é isso que a gente precisa ter em mente. Bom, meu último ponto é a assistência social. Na assistência social, já de cara, o que eu posso falar é que a normativa ela foi aquém do que se esperava diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de exigir a gratuidade das entidades beneficentes de assistência social, pois era possível realizar a cobrança dos usuários que pudessem pagar, inclusive para subsidiar aqueles que não poderiam pagar pelo serviço de assistência social. Então, a gente esperava que, de repente, essa lei complementar fosse possível de dar essa orientação de como seria esse tipo de serviço com cobrança, mas a normativa apenas fala que as instituições têm que atuar na lógica da LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, que por sua vez não fala nada em relação à gratuidade. Ela só fala que tem que ser planejado, contínuo
Então fica aqui, né, o desafio da gente continuar provocando um posicionamento e orientação do Ministério da Cidadania, o que é atuar cobrando de alguns usuários sem que isso descaracterize minha atuação como assistência social. E um segundo ponto, que na minha interpretação não tem nada a ver com o que foi decidido pelo Supremo, mas é a possibilidade da instituição realizar atividades meio, ou seja, não tem a ver com assistência social, são atividades de geração de receita para subsidiar a minha atividade fim. Então isso é bem recebido porque era muito comum alguns indeferimentos ou cancelamento de SEBAs por a instituição tentar se livrar da dependência do poder público e criando estratégias de captação de recursos. E essa atuação estratégica não era compreendida pelo Ministério da Cidadania. Então, hoje a lei complementar ela incorporou essa prática, então pode realizar, desde que a maior despesa, o maior custo ainda sejam focados nas áreas certificadas, né? Tem que ser ainda assistência social, saúde ou educação. E aqui, já finalizando a questão da assistência social, eu destaco a questão da inscrição no Conselho de Assistência Social. A norma prevê que a instituição que atua em diversos municípios tem que ter no mínimo 90% de inscrição nesses municípios, desde que demonstrado que atua preponderantemente nessas localidades. E ainda, as instituições que atuam no assessoramento, defesa e garantia de direitos, elas precisam apenas demonstrar que possuem inscrição no conselho da sede. Então, isso vejo que será muito bom, porque antes era exigido a inscrição em todos os municípios de atuação, mas agora essas instituições precisam apenas demonstrar a inscrição na sede. Provavelmente o Ministério da Cidadania precisará rever alguns entendimentos, porque recentemente eles elaboraram notas em conjunto com o Conselho de Assistência Social sobre inscrição. Então, vamos aguardar para ver, né, como que eles se posicionam diante dessa dispensa de estar inscrito em todos os municípios. Por fim, uma grande inovação na área da assistência social foi o deslocamento das instituições que atuam na redução de demanda de drogas, como comunidades terapêuticas, do Ministério da Saúde para o Ministério da Cidadania. Então, esse será o Ministério por certificar as comunidades terapêuticas. Bom, existem diversas outras inovações, a Lei Complementar 187, deixo aqui o convite para que vocês realizem uma leitura crítica da norma, fazendo um confronto com a Lei 1201, com as rotinas que estavam sendo incorporadas pela instituição. E, se possível, compartilhe com a gente quais foram as dúvidas que ficaram, o que de repente vocês querem escutar da COVAC, de dúvidas inclusive do que eu falei. As dúvidas podem ser colocadas no nosso questionário abaixo, tudo bem?